irmãos, vale a pena esforçar para as coisas de Deus. Aleluia! Eu estava em Sobrenado 7 horas. Cheguei aqui a agora, limpei aqui, orei e já senti a presença de Deus. Vale a pena esforçar para as coisas de Deus, viu? Vamos se direção de Deus, nós somos mais para fazer isso. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Grita assim comigo: glória ao Pai. Glória ao Pai! Mais forte: glória ao Pai. Glória ao Pai! Glória ao Filho. Glória ao Filho! Glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga assim: Deus é bom para todos nós. Alegrei-me quando me disseram amém. Querida igreja, sem perca de tempo, vamos ler a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. O ensinamento hoje da palavra de Deus. Deus vai falar conosco no livro de Apocalipse, da Revelação, capítulo 7, verso 9. Os mártires que vieram de grande tribulação. Glória a Deus. Irmãos queridos, esse texto Deus me inspirou para trazer a luz do Evangelho para a igreja querida. Porque nesses últimos tempos as filosofias, falsas teologias, vem trazendo muita confusão na mente de muitos irmãos. E você está vendo igrejas que eram de doutrina se tornar mundanas. Está certo que isso é profecia de Deus, apostasia, mas muitos se deixaram levar pelas falsas doutrinas. E alguns crentes fiéis, pastores piedosos, se deixou levar por isso também, e tem tornado a igreja apostatada, sem temor a Deus e confiando em algo que não tem convicção com a palavra. Louvado seja Deus. Então hoje, nesse ensinamento, o Senhor Jesus Cristo vai dar a luz do Evangelho para todos nós, porque Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos queridos, todo o Brasil, toda a terra, irmãos que estão aqui conosco, vamos meditar nessa palavra, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Consolador, agora enviei a vocês. Louvado seja Deus, Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra. E nas cartas de 1 João, capítulo 2, verso 27, também diz que vós tem a unção do Santo, e não precisa que ninguém vos ensine. Vocês não precisam de interpretação, de hermenêutica, de filosofia, de teologias falsas, porque o Espírito Santo, Ele que nos ensina. As teologias falsas quase destruiu a igreja primitiva, que a apostasia não acontece de agora não, já é da época dos apóstolos. Então nós temos que ter cuidado. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, e por revelação do Espírito Santo, que essas palavras não coexistem somente em sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Então vamos lá, igreja, ler a Santa Bíblia, a palavra de Deus, que diz assim: e depois dessas coisas olhei e vi uma multidão, qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e estava diante do trono perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas, e com palma nas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao seu redor do trono. Todos os anciões e os 4 animais prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação e graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses quem são? Vestidos de vestes brancas,
Quem são? E de onde vieram? Uma pergunta. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: esses são os que vieram. Agora aqui onde está o porém, aqui o problema. Porque muitas Bíblias, meus irmãos, interrompendo aqui a leitura, estão sendo distorcidas, até mesmo em suas vírgulas e em suas letras. E isso também tem trazido confusão. E no mesmo livro de Apocalipse aqui, fala o que? Aquele que aumentar uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele. A Bíblia verdadeira, que é inspirada pelo Espírito Santo, para ver as mais antigas, não fala que veio da grande tribulação, sim de grande tribulação. Então aqui o certo que na minha Bíblia está, então, que vieram de grande tribulação. Tem diferença da grande tribulação. Então está aqui, então vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Grita: meu Deus, meu Pai, fala ao meu coração, Senhor, o que eu preciso ouvir da parte do Senhor. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração, e as palmas bem alegres para Jesus. Querida igreja, aí está a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus no livro de Apocalipse. Irmãos, o Apocalipse compreende o descortinar do véu, revelação, revelar o que está oculto. Esta revelação que Deus deu ao apóstolo João, louvado seja Deus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, a seu servo. Então o livro do Apocalipse, ele é para a igreja do Senhor, é para os bem-aventurados, não é para que ímpios, cheios de pecados e imundícia, que não estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pregue, porque senão só há confusão. Louvado seja Deus. É o que diz a palavra, que Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos ignorantes, e revelasse somente a quem? Aos pequeninos. Então muitos fazem confusão, porque estão com o coração cheio de soberba, cheio de orgulho. Presta atenção que quando João estava escrevendo o livro do Apocalipse, no capítulo 10, ele viu a visão dos 7 trovões, e ele não entendeu, e queria arrumar algum argumento, creio eu, para querer explicar aquilo. E o anjo falou para ele: cele essas palavras, não escreva. Por quê? Muitas palavras do Apocalipse, meus irmãos, só vão ser reveladas, louvado seja Deus, também no dia da volta de Jesus. O livro do Apocalipse, meus irmãos, ele é o livro atual, ele é o livro pertinente, ele é o livro oportuno, ele é o livro desta época. Então é o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, verso 1: querem ser mestres e doutores, saberão que sofrerão mais duro juízo. Porque a palavra de Deus diz: porque por suas palavras serão justificados, e por suas palavras serão condenados. E a Bíblia também diz, meus irmãos, como eu falei, lá que está escrito em Mateus 11, verso, me falhou o versículo agora, que Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e revelar somente aos pequeninos, somente os humildes servos de Deus. E é o que também está escrito no Antigo Testamento, no verso 29 de Deuteronômio 29, verso 29: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas
nos pertence a nós e a nossos filhos para sempre, para que se cumpramos todas as palavras desta lei. Qual lei? Desta lei de Deus. Então é a revelação que Jesus Cristo deu para revelar ao seu servo, a qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Porque o livro do Apocalipse, ele vai narrar, meus irmãos, a história verídica do Antigo Testamento, compreende de Gênesis até os dias de Jesus, que veio na terra em cumprimento da palavra dos profetas, que anunciou a vinda de um Salvador, a vinda do Messias para o mundo. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Então também o livro do Apocalipse compreende a palavra, o descortinado véu que vai revelar desde a primeira vinda de Jesus, que compreende nascimento, morte e ressurreição e ascensão ao céu. E Jesus pega o livro selado da mão de Deus como um troféu, porque ele venceu, derramando o seu sangue carmesim na cruz por nós, pagou o preço e mandou que isso, agora que todo mundo pregue o Evangelho. E somente ele tem direito de abrir os selos que compreende as profecias do Apocalipse a ser cumprida na terra. Então compreende nascimento, morte, ressurreição e ascensão ao céu, e a profecia de Deus que se cumpre também para se ser narrado a segunda vinda de Jesus, que compreende arrebatamento, advento do anticristo, grande tribulação, juízo final, novo céu e nova terra. Então Jesus está falando aqui para nós, no livro do Apocalipse, usando João, ele diz: bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Os bem-aventurados é a igreja bíblica. São todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é lavar suas vestes no sangue do Cordeiro? A Bíblia diz nas cartas de João que o sangue de Jesus Cristo, 1 João 1 verso 7, nos purifica de todo o pecado. Branquear nossas vestes no sangue do Cordeiro é nós dar ouvida à palavra de Deus, aceitar Jesus de coração, crer no seu sacrifício vivo feito por ele na cruz, e morrer para o mundo e o mundo morrer para nós, e seguir o que Jesus diz na sua palavra: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser diferente do mundo do pecado, abandonando a vaidade, as concupiscências da carne. Deus enviou seus profetas para pregar a palavra de Deus, como ele enviou Noé para anunciar o dilúvio para o povo antediluviano. Mas Noé passou 120 anos pregando e nenhum deu crédito, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra também. Ló, naquela cidade corrupta do pecado, do adultério, das bacanais, das orgias, e o povo não deu crédito, sodomitas, ateísmo. Mas quando Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, veio a destruição a Sodoma e Gomorra. E aquele que não obedeceu a voz de Deus, como foi a esposa dele, olhou para trás e virou uma estátua de sal. A mesma coisa hoje. Fazem 21 séculos que o Evangelho de Cristo está sendo pregado a todo o Brasil e toda a terra, e muitos não estão dando crédito. E até mesmo aqueles que professam uma fé bíblica também estão caindo em apostasia, porque estão olhando para trás, não estão olhando para Cristo, estão olhando para fora do irmão, da irmã, e está entrando em conversas, em falácia. E a Bíblia diz que aquele que cochicha do seu irmão às escondidas, eu não suportarei. E aquele que tem ódio no coração é um homicida, nenhum homicida entrará ao reino do céu. Porque não estão dando ouvido à palavra de Deus, olhando para fora do homem, e Jesus vem e você fica. Por isso que Jesus diz no período desse princípio das dores, dessas perseguições que está tendo com a igreja, Jesus dá uma palavra de esperança, de ânimo para a igreja. Quando ver essas coisas acontecer, que coisa? Terremotos,
desastres naturais, sistema climático descontrolado, apostasia, o que compreende rebelião, falso profeta, divisão, seitas, heresias, pestilência, fome, crise, doenças, flagelos, enfermidades. Quando ver essas coisas acontecer, não vos assustei, isso é misto que aconteça, mas olhei para cima, que olhei para o alvo que é Cristo, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo, perseguir, dizer toda palavra contrária contra vós, alegrai-vos, porque assim também foram os profetas que foram antes de vós. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverai na oração, diz o Senhor. Isso é a palavra viva para o crente ouvir e praticar, porque aquele que ouve as palavras de Cristo e guarda a tábua no seu coração, Deus chama ele um homem prudente. O que é um homem prudente? Sábio, vigilante, que se apague na frente do mal, que tira o seu olho fora das coisas que te faz pecar. É aquele que corta a sua mão e mesmo que tem uma maneta no céu, destruindo aquilo que te faz pecar para entrar no céu. Isso é um crente salvo, o crente regenerado, que está escrito em Efésios 5,17, que ele é obstinado das coisas do mundo, não anda conforme os gentios, no endurecimento do seu coração. Aquele que está em Efésios 5, verso 14, me fala a memória, ou sei que é no capítulo 5, que não se contamina com as coisas infrutuosas das trevas, mas antes ele condena, porque tu não se engana que por essas tais coisas, essas rebeldias, vem a ira de Deus, somos filhos da desobediência. Então, meus irmãos queridos, esse é o crente salvo. Então o livro do Apocalipse é para esses bem-aventurados que compreendem que Deus está falando. Bem-aventurado aquele que lê, ou que lê Bíblia, o que não fica baseado por ensinamentos de doutrina várias, de falsos profetas, porque os tempos do fim, a igreja bíblica seria substituída por um tempo apóstata, onde tem uma rebelião terrível, falsos profetas, falsos milagres, falsos crentes, escândalos. Por causa deles o caminho da verdade tem sido blasfemado, o nome de Deus tem sido blasfemado na boca dos ímpios por causa dos maus testemunhos cristãos. Então aquele que lê Bíblia, que é ligado com Deus, Deus é ligado com ele, jamais é enganado, porque maior o que está nele, que é Cristo, do que o que está no mundo. Então bem-aventurados que lê, bem-aventurados que ouvem o quê? Tantos que lê a Bíblia e os que ouvem pregações de homens de Deus que têm comunhão com Deus em pregar acerca deste livro. Bem-aventurados sois vós, os que ouvem as palavras desta profecia, porque isso aqui é uma profecia que foi dita pelo próprio Deus. Jesus ali na ilha de Patmos, conversando com João, enviou um anjo, o próprio Deus falou com ele, diferente dos profetas que profetizavam. Sim, os profetas de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo em trazer palavra, falava com Deus, mas o livro do Apocalipse foi o próprio João ali, preso por pregar a palavra de Deus. Porque a igreja estava sofrendo um ataque ecumênico das religiões que se deram as mãos juntamente com a política do Império de Roma. Um morticínio terrível na igreja primitiva. Apostasia também entrando em algum delas. Aqueles que saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fosse nós, cuidaria conosco. São tipo de anticristo. Ele fala, filhinhos, já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo. Mas muito se tem feito como anticristo, ou seja, vai vir a besta do Apocalipse, a última de todas. Mas quando você vê esses ateísmo, ideologia de gênero, marxismo cultural, exposição de arte nudez, falsos profetas, falsos crentes, caluniadores, eles são um tipo de anticristos que nega a verdade, que nega a doutrina de Cristo. O que é anticristo? Aquele que se opõe contra Cristo, contra o Evangelho de Cristo e se põe, se declara Deus, se declara um santo, mas distorce toda a verdade da Bíblia, que nega o Senhor. Quem é o
anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Senhor. Esse é o anticristo, é o mentiroso. Então todos esses que estão distorcendo a Bíblia, distorcendo o Evangelho, eles são um tipo de anticristo. Não é um anticristo escatológico que vai vir ainda. Foram os imperadores de Roma, são esses que eu acabei de falar. Eles são um tipo de anticristo, são protótipo deles. A Bíblia diz que João Batista, ele foi o pregoeiro da justiça que abriu o caminho para a vinda do Messias, pregando o Evangelho do Reino. E Satanás quer fazer uma imitação de Deus, distorcendo, usando a segunda besta que já está na terra, que é o falso profeta, a Babilônia, que é a falsa igreja, e compreende o mundo caído, abrindo um cenário mundial, marcando muitos também com a marca da besta espiritual, que das suas ideologias, as pessoas aceitando a sua falsa doutrina e com suas mãos dando posse ao seu poder, que isso leva à marca física, aceitando as suas falsas doutrinas, porque eles estão abrindo um cenário mundial para que o anticristo, o emissário de Satanás, o próprio dragão, reine na terra. É por isso que está vendo que a igreja está sofrendo esse ataque. Muitos serão perseguidos, serão mortos pelo amor do Evangelho. Aleluia. Então são um tipo de anticristo, já está na terra, abrindo o caminho para que ele se acenda. O diabo quer fazer uma imitação de Deus, mas de forma distorcida, abrindo o caminho, pregando heresias, fundando seitas, heresias, causando contenda, adultérios, prostituição nas igrejas, divórcios, segundo casamento, cristão que já não tem o brilho do Espírito Santo, já não tem diferença entre o cristão e o ímpio. Deus, quando olha para a terra hoje, já não vê diferença, e a Bíblia diz: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, bem-aventurados, glória a Jesus, os que guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então João está em Patmos, uma ilha que fica a alguns quilômetros da cidade de Éfeso. João está preso ali por pregar a palavra de Deus, por confrontar os falsos mestres. João aqui é o único líder meio apostólico da igreja do primeiro século vivo. Todos os apóstolos já tinham sido martirizados pelos fiéis do martírio. Um morticínio terrível, uma coisa terrível estava acontecendo com a igreja, mas ele mesmo com a idade bastante avançada, continuou pregando a palavra. E agora, meus irmãos, ele está naquela ilha de Patmos, triste, sofrendo pelo luto da perda dos irmãos, os bens sendo saqueados dos irmãos, as igrejas que eles tinham fundado com tanto oração, jejum, começam algumas delas a entrar em apostasia, e ele escreve a carta para 7 igrejas, que compreende também as igrejas atuais, que é uma profecia. Ele está muito triste, e ali ele tem a visão de Deus, e Jesus fala com ele: escreve as coisas que tem visto, as coisas que tem visto presente, os acontecimentos, os falsos profetas da época, essas perseguições, as que você sabe que aconteceram no Antigo Testamento, desde os mártires do Antigo Testamento, como foi Jeremias, que foi apredejado no Egito, Isaías, que foi cerrado ao meio, os profetas que foram martirizados porque confrontavam Baal, Dagom e Mamão, Astarote, Rinfar. Tudo que você tem visto nos dias atuais, os deuses estranhos, Afrodite, Apolo, que estão o ecumenismo, os anticristos, os imperadores de Roma, as nuvens negras que cercam a igreja para querer fechar as portas. Mas quando Satanás acha que as portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja, fechando a porta da igreja na terra, Deus abre uma porta no céu. E o que acontece? Escreve o que tem visto. E as que são, as que são daquela época, e as que depois desta hão de acontecer. Do capítulo 1 até o 3 escreve as coisas que tem visto. Do capítulo 4 até o 20, as coisas que têm acontecido e que vão
E do 22, a que brevemente deve acontecer, que compreende também a volta de Jesus, o juiz de Deus, sobre todos aqueles que nos atribulavam. E ao nós chegar nesse capítulo agora, que muitos distorcem esse capítulo, estão fazendo uma confusão doutrinária na casa de Deus, e vão pagar um preço muito caro se não se arrependerem. No Apocalipse 7, João agora tem uma visão daqueles que estão no céu, da entrada no céu. Por quê? João, ele está na ilha de Patmos triste, com a aflição, com a dor do luto. E Jesus aqui dá uma revelação. Entenda que o Apocalipse, ele não é igual aos livros de Mateus e João, que é literalmente escrito. Aqui é revelação. Não estou querendo comparar a Bíblia com o jogo mundano, não. Mas dá para me entender que o Apocalipse é tipo de um quebra-cabeça que tem que ser montado. E isso é montado através de uma revelação. Quem tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por quê? João está tendo uma visão aqui daqueles que estão no paraíso, no céu. Então Jesus está querendo mostrar para o João e para nós, para o leitor, que todos aqueles que morrem salvo, a vida não acabou para eles. Você entra na eternidade. Não tem sono de alma. Ai, mas irmão Emerson, mas a Bíblia fala acerca, não serão ignorantes acerca dos que dormem. Vamos um pouco no contexto da Tessalonicenses. Paulo, quando está pregando ali, louvar-se a Deus, para não ser ignorante acerca dos que dormem, aquela palavra dorme é um eufemismo. É a mesma coisa. Morre alguém da sua família, um irmão, um tio, uma mãe, um pai. Ele não vai chegar na sua porta, não vai chegar na sua casa, ó, fulano, seu tio morreu, seu pai morreu, sua mãe morreu, seu irmão morreu, não. Ele vai só, seu pai partiu, seu pai dormiu, sua mãe partiu, seu irmão faleceu. Então isso é um eufemismo. O que é um eufemismo? Você trazer uma palavra dura, triste, mas de uma forma leve. E Paulo estava ensinando aquilo, meus irmãos, estou fugindo do contexto da palavra para os irmãos entenderem. Paulo está pregando aquilo porque os gregos não criam em ressurreição. Então Paulo está ensinando para aqueles irmãos primitivos, para eles não serem ignorantes. O que é ignorante? Sem sabedoria, sem discernimento, porque eles eram enganados pelas filosofias gregas. Sem discernimento não tinha esperança. Para eles, as pessoas que morressem acabou, aniquilavam, não sabia para onde ia, para eles ficavam vagando, eles não tinham noção. Mas agora não, vocês são cristãos, já te ensinei, porque Paulo falou assim, ó, o viver é Cristo, morrer é ganho. Partir desta vida para estar com Jesus é muito mais melhor. Então ele está querendo dizer que o cristão, quando ele morre, o corpo dele vai para a sepultura, mas o espírito vai para o paraíso e aguardar o dia do arrebatamento da ordem do céu, quando Deus mandar a ordem de vir buscar os santos. E aí os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com o corpo glorificado. E se une com a alma glorificada e entra no céu. Aí ele vai falar assim: onde está morte o seu aguilhão? Onde está inferno a sua vitória? Porque Jesus falou no Apocalipse: João, não temas, eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou e vive e tem a chave do inferno e da morte. Então preste atenção. Então João está tendo a visão de Deus. E como Paulo falou, não sejamos mais ignorantes. Aprendam. Vocês vão rever eles mais uma vez quando vocês partirem. Então agora vamos entrar um pouco no contexto. Quem são esses mártires que vieram de grande tribulação? Não da grande. A grande tribulação é a ira futura, a ira de Deus sobre os ímpios. Agora a igreja bíblica, desde a época de Gênesis até os dias de Jesus, dos dias de Jesus até os dias de agora, sempre passaram perseguições. Como eu falei, Jeremias foi morto, apedrejado no Egito, Isaías foi cerrado ao meio. Os profetas de Deus foram mortos por pregar a verdade. Novo Testamento, o primeiro mártir da igreja foi Estevão, um diácono, primeiro diácono, jovem. E na hora que ele estava sendo apedrejado, pode ler lá em Atos capítulo 6,
não impute esse pecado. E ele vê o céu aberto e Jesus à direita do Pai. E o que ele fala? Senhor, a ti entrego o meu espírito. Durante todo esse evangelho, Paulo também agora se converte a Cristo, se torna um mensageiro de Cristo. É convertido através da visão que ele tem de Jesus, e Deus envia ananias até ele, e aquelas escamas caem dos seus olhos, que aquilo ali simboliza, louvado seja Deus, a cegueira espiritual que ele estava, e agora ele passa a ser um pregador do Evangelho. E a igreja primitiva estava com o avanço do Evangelho, pregando curas, sinais, maravilhas, Deus ressuscitando mortos, regeneração, batismo com fogo e com o Espírito Santo. Aí Deus começa a usar a igreja, o diabo agora usa Herodes para perseguir o povo de Deus, para perseguir a igreja de Deus. Mata Tiago, prende Pedro na prisão para matar no outro dia. Através da oração da igreja, Tiago, louvação, foi para a glória com Deus, mas Pedro é solto. E durante todo esse período da história da igreja, um marticídio terrível. Paulo, mesmo diante da aflição, na sua prisão, numa masmorra, ele diz assim: ainda que estou preso em Roma, em cadeia de algema, a palavra do Senhor não está presa. Ele dá uma palavra de ânimo: pregue a palavra, isso é tempo e fora de tempo, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Preste atenção. Esta visão que João está tendo aqui são as coisas que ele viste, as que são da época e as que depois desta hão de acontecer. E as coisas vão acontecendo. Os apóstolos, tudo é morto pelos viés do martírio. João está em Patmos, tendo a visão do Apocalipse. Ele está sendo arrebatado em espírito, tendo visões de conforto ao seu coração. Só que as falsas teologias, os falsos doutores distorcem, porque Deus só revelasse essas coisas aos pequeninos e ocultasse aos sábios e aos inteligentes. E meus irmãos, e durante todo o período da história da igreja, a igreja é atacada pelo gnosticismo, pelas filosofias pagãs, de um autoconhecimento. A seita de fariseu se une com as filosofias gregas e começa a perseguir a igreja. E Paulo começa a combater aquelas filosofias. Quando eu fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim demonstração de poder do Espírito Santo. E alguns que saíram do meio de nós, Paulo alega a igreja das Galácias, porque a igreja da Galácia foi implantada 4 igrejas ali: Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônio e Listra. E essas igrejas foram atacadas pelos falsos mestres. E alguns que saíram do meio de nós começaram a pregar um outro evangelho e diz: e ainda com o anjo do céu, ou nós mesmos ia pregar um outro evangelho, seja maldito. E ele diz: esses começaram no espírito e terminou na carne, porque deram valor às falsas doutrinas. E quantos que estão em nosso meio começaram no espírito e terminam na carne? Porque o homem, quando está em apostasia, você percebe que antigamente quantos homens eram de doutrina? Pregava a palavra de Deus, na obediência, na unção do Espírito Santo. De repente você vê uma mudança repentina. É o que Pedro diz: como houve entre o povo falso profeta, também haverá entre vós falsos doutores, encobertamente de heresias, de perdição, negando o Senhor que os resgatou, com repentina destruição, e por causa deles o caminho da verdade se blasfemado. Por quê? São homens que começam a pregar a doutrina bem, aí não vigia, cai no pecado, o adultério, prostituição, qualquer tipo de pecado. E ele é acostumado a pregar a doutrina, então quando ele sobe no púlpito para pregar, a consciência dele começa a pesar. Ele sabe o que ele fez, e sua mente fica pesada. Mas como que eu vou pregar agora? Aí o diabo opressor começa a tomar conta da vida dele, e ele não é humilde em confessar seu pecado e mudar. Aí o diabo vai enganando ele, vai pegando heresias, vai e não prega mais a doutrina, e o diabo cada vez enganando ele. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção. Glória a Deus, aleluia. Está vendo? Então muitos começou no Espírito e está terminando na carne. Tem poucos dias eu pus no meu canal no YouTube pregação de homem de Deus que pregava doutrina antigamente, e agora atualmente você vai ver, não está vendo pregar.
Só que muitos estão sendo levados pelo ódio, pela soberba, né? E não estão tendo discernimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo só habita onde há santidade. Aí começa a caluniar, mas você está por uma pregação desse fulano, desse ciclano, que não está mais na doutrina. Eu fiz isso para mostrar para os irmãos a diferença quando a pessoa está na unção de Deus e quando não está, para alertar vocês o perigo que é o demônio da apostasia. Mas o povo está tão cego pela ignorância, pelo ódio, pelo orgulho, que não enxerga essas coisas. Mas quem é espiritual entende muito bem as coisas do Espírito Santo. É verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, durante todo esse período, a igreja primitiva quase foi destruída. E os séculos vai se passando. Século IV é resolvida a questão, porque eles negavam a humanidade de Jesus. Pregava que Jesus era somente Espírito e não tinha vida em carne. Por isso que João combateu todo aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus. Mas o que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas isso é o anticristo. O espírito do anticristo está com os tais. Porque você negar, porque a humanidade de Cristo é uma doutrina verídica, comprovada na palavra. Negar isso é uma blasfêmia. E eles negavam isso, essas heresias. E os irmãos que pregavam contra eles eram mortos, eram martirizados, foram colocados em poste com cera quente para ser queimados, degolados. Louvado seja Deus! Mas mesmo diante dessas aflições, eles glorificavam a Deus, eles não reclamavam, porque ouviram palavra de cruz, de renúncia, de salvação sobre o céu, sobre o que é o inferno. Lá não tinha teologia de prosperidade, que só prega o seu bem-estar hoje, aqui e agora, e não prega a salvação. E esse evangelho da prosperidade é um evangelho maldito. O evangelho de Cristo não tem evangelho para fulano, para ciclano. O evangelho de Cristo é um só, o evangelho do arrependimento. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz, quando nós pensamos somente nas coisas dessa vida, somos as pessoas mais miseráveis. Colossenses diz: se vós já ressuscitasse em Cristo, o que é estás em Cristo? Aceitar, está no Evangelho, na regeneração de Deus. Vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que vêm lá do alto. Está vendo? Deus é um Deus que prospera sim, Deus é um Deus que salva sim, mas isso é segundo, ou digo melhor, salva sim, mas a prosperidade é segundo plano. Primeiro é salvação, meu irmão, conversão de almas, ensinar o caminho do céu, trabalhar na regeneração, no caráter e na disciplina para a igreja, porque a Bíblia diz: se vós não tem disciplina, são bastardos, não são filhos. Quantos crentes são hoje interesseiros? Eles não vêm para a igreja em busca da salvação, de se alimentar na palavra, só busca coisas materiais. E a Bíblia diz: não deixai que os vossos corações se carreguem das glotonarias e das bebedices dessa vida, porque o dia do Senhor virá como um laço sobre todos os moradores da terra. Jesus falou que os dias anteriores à sua vida seriam como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? O povo estava movido por uma indiferença, o povo quer romance, o povo quer prazer, o povo quer viagem, o povo quer sexo, o povo quer as coisas, estão glutando para as coisas materiais e esquecendo as coisas do céu. É o que está acontecendo. Compare com os crentes primitivos, com esses mártires que vieram de grande tribulação, e também dos dias atuais, que são fiéis, morrendo lá, glorificava a Deus. Vê hoje, um crente passa uma lutinha no trabalho, em casa, com o marido, com a esposa, uma perseguindo dele, começa a reclamar para Deus: Senhor, eu não aguento mais essa prova, tem misericórdia. É crente que não lê Bíblia. Isso aí é prova, meu irmão? Por causa de fofoca, falar que é prova? Prova foi que esses crentes passaram, eles não reclamavam, eles glorificavam a Deus. A mesma coisa é você. Faça a diferença você orando e jejuando e buscando a Deus. Aleluia, Deus. Então, durante todo esse período,
veio também o século XII, a Inquisição Papal. Você tem noção do que foi a Inquisição Papal? A igreja primitiva teve supostas conversões, porque o diabo viu que não estava tendo êxito atacando a igreja fisicamente, com violência. Então agora ele vem com engano. Os cultos pagãos agora, louvado-se a Deus, é aniquilado. E agora sutilmente o diabo entra com engano, usando até mesmo o nome de Jesus para enganar os crentes. Acaba a perseguição, acaba a matança. Por quê? Agora o diabo vai vir com a morte pior, a morte espiritual. Porque quanto mais ele estava matando, os crentes estavam indo para o céu. Então com a estratégia do diabo, opa, nós temos que matar espiritualmente. Supostas conversão. Todos aqueles deuses pagãos da Grécia foram substituídos por Natal, que era a comemoração do deus Mitra. O culto aos mortos agora foi substituído por finados na igreja católica. O purgatório, que eles pregavam, o que é o purgatório? Pregava uma heresia dizendo que a pessoa que está no inferno sofrendo no purgatório, diante daquele um parentesco que está na terra orando, intercedendo e pagando promessa, ele sofre, depois é levado para o paraíso. Heresia, porque o homem está determinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E todos aqueles que não deram crédito a essas palavras herégicas eram perseguidos, aí eles eram mortos, porque eles combatiam isso. Chumbo quente começou a ser jogado na orelha dos cristãos verdadeiros, roda do desmembramento, berço de Judas. Esses homens de Deus era colocado, pendurado numa corda, com um ferro no pescoço, jogava um monte de mel para as abelhas ferroar e moscas. Era desfolado, porque a igreja católica, ao tempo da idolatria na época, eles ensinavam uma heresia, dizendo que os crentes protestantes, os crentes verdadeiros também da época, louvado seja Deus, era heresia, então tinha que matar. E onde que Jesus ensinou isso? O que que Jesus disse para os apóstolos? Lá no capítulo 12, verso 56. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é 12, verso 56. Glória a Jesus. Palmas para Jesus, irmãos. Me falhou um versículo, agora você tem Lucas. Quando os samaritanos não creram no evangelho de Cristo, Jesus foi pregar lá, os apóstolos de Cristo falaram o que para eles? Senhor, vamos fazer como Elias, orar a Deus, o fogo descer do céu e consumir. Aí Jesus responde para eles: o Filho do Homem não veio para destruir as almas, sim para salvá-las. Então o que eles estavam fazendo, matando milhões de pessoas com o nome de Cristo, era Satanás usando eles para fazer blasfêmia com o nome de Deus. E todos esses mates, João estava vendo aqui no Apocalipse, que vieram de grande tribulação. O tempo vai se passando, meus irmãos e minhas irmãs. Esse culto pagão, dessa idolatria, adoração a imagens, começaram a fazer imagens dos apóstolos, imagem de Jesus. Não deixava o povo ler a Bíblia. Se fosse pego alguém lendo Bíblia, eram mortos. A família era torturada. Só que no continente agora europeu, tinha um cristão lá que era um fiel. Estava entre a Itália e a Rússia, mais ou menos, para a memória, e na França. Eles moravam num vilarejo ali. E eles começaram a cultuar a Deus. E eles tinham em memória a Bíblia. E tinha como convicção, salvação, a pregação do Novo Testamento. E a igreja católica também, o templo da idolatria, começou a trazer o paganismo também, o batismo de crianças. E teve cristão daquela época que eram contra isso. Porque isso não pode, isso é heresia. Como que a criança vai ser batizada se ela não tem consciência do que ela está fazendo? Ela já está salva. Ela está sob o pecado de Adão, já nasce em pecado. Mas só que Deus não leva em conta essa ignorância, porque ela está selada por Deus. Então todos esses paganismos foram entrando. Só que os fiéis a Deus, que é bem aventurado, que guardaram, não eram enganados.
E foi uma perseguição terrível. Só que o tempo de paz desses cristãos acabou. Descobriram lá e foram lá e mataram eles. E teve, irmãos, isso aqui, por isso que é bom, não estou falando de teologia aqui. Quando eu falo teologia, é essas interpretação que distorce a Bíblia, irmão. Mas o irmão pesquisar a cultura como Paulo fazia acerca dos antigos, as biografias, isso é bom para os irmãos saber. Louvado seja Deus. A biografia diz que esses cristãos fiel a Deus, quando foram mortos e outros foram presos, condenados à morte, mandava carta para seus parentes dizendo: olha, não tenho nem como levar um dinheiro para vocês diante da minha morte, mas vocês têm a salvação, que é Jesus Cristo, perseverem na doutrina de Deus. Esses heróis da fé. E era um terrível, o período das trevas foi um tempo terrível para a igreja verdadeira. E o tempo foi se passando. Depois Deus usou homens de Deus na Alemanha. E na Alemanha, meus irmãos, ali, esse homem de Deus estudou, leu a Bíblia, se dedicou à palavra de Deus, e chegou até mesmo contrabandear, a Bíblia em saco de arroz para a Inglaterra. E esse homem fez um voto com Deus em traduzir a Bíblia do hebraico para o inglês. E as Bíblias agora começou a ser enviada para aquelas pessoas que não tinham conhecimento. Aí veio a perseguição da Inquisição, continuou ainda. Louvado-se a Deus, mas mesmo assim eles não negaram a fé. Veio mais homem de Deus, pregando o Evangelho, pregando a doutrina de Deus, contra o paganismo, contra as idolatrias. Deus fez grande obra. E foram mortos. E esse homem de Deus aqui, que escreveu, que traduziu a Bíblia do hebraico para o inglês, não teve tempo também de fazer algumas traduções do Antigo Testamento, porque ele foi morto. Ele foi capturado, foi traído, e ele foi interrogado, e ele leu Efésios 2. E o que acontece, meus irmãos, ao ele ler aquilo, sobre a fé é justificado não é por obras, mas sim pela fé em Jesus, porque as obras, não entendam isso, muitos distorcem nesse versículo. A fé sem obra é morte, mas nós temos que ter a obra da santidade. Ele estava combatendo ali a idolatria, porque os homens tinham fé em imagem, em escultura, em enganação. Então ele estava ensinando que a fé não coexiste isso, a fé coexiste em Jesus Cristo, Ele que salva. Só vão ser salvos que esbanquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse homem foi estrangulado, pendurado numa estaca e morto. Então João já tinha visto no Apocalipse as coisas que viste, os mártires daquela época, do passado, as que são daquela época e as que depois dessa hão de acontecer. Glória a Deus. O tempo se passa. Vou falar um pouco de nós brasileiros agora. Esse irmão está contando filosofia. Não, eu estou contando uma história verídica. É um culto de ensinamento. Tem partes que eu prego ensinando doutrina do corpo, mas eu estou contando um pouco a história da igreja, para os irmãos aumentar mais a fé dos irmãos, porque o que estão fazendo hoje com o Evangelho, meu irmão, essas pessoas vão pagar caro. Você sabe quantos anos eu escutei um pregador dizendo, isso é verídico que eu pesquisei, quantos anos demorou para o Evangelho vir para o Brasil? Aproximadamente 310 anos. Porque veio 3 missionários, me fala a memória o nome deles agora, pregar no Brasil. Eles foram expulsos porque na época a religião oficial no Brasil era a Igreja Católica. E preste atenção, tanto judeu como protestante crente que viesse para o Brasil não podia processar sua fé e nem casar, porque se eles fossem casar, eles tinham que casar no templo da idolatria. E esses 3 missionários que vieram pregar o Evangelho aqui foram mortos por eles. Coisa terrível. Mais um mártir que João viu diante dessas tribulações. E depois disso, talvez se o Evangelho tivesse dado naquela época, a coisa seria diferente.
Então, diante de tantas orações, tanta perseverança, como vocês conhecem também o movimento lá na Rua Azusa, onde Deus usou aqueles homens de Deus simples, que não tinha leitura, não tinha nada, pregando a palavra, Deus revela a igreja no Brasil. Daniel Berg e Gunnar Virg, os fundadores da Assembleia de Deus do Belém, eram crentes batistas, e naquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles homens cheios do Espírito Santo, o movimento por Deus, os letrados, os doutores não estavam entendendo o que estava acontecendo nesse reavivamento, porque era homem simples, cheio do poder de Deus, paralítico levantando, parou os Estados Unidos na unção, na doutrina da santificação do corpo e ao Espírito, e muitos que duvidavam, doutores que letraram mestre, quando ia para aquela igreja, era tomado pelo poder de Deus e se convertia. E um desses homens foi Daniel Berg e Gunnar Virg. Chegou lá e teve a revelação de Deus para ir para o Pará. Eles não entendiam. Naquela época não tinha internet como tem hoje. O que acontece? Eles teve a visão de Deus e vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil. Essa parte da religião oficial foi mais ou menos 1555, mais ou menos, que teve essa parte aí. Da religião oficial. Agora de Daniel Berg não. Daniel Berg foi 1910, 1911. Passou daquela época, até esse dia dá uns 310, 320 anos. Eles vieram. Só que mesmo assim, louvado seja Deus, muitos daqui, a religião pagã era reverenciada no Brasil. Eles eram chamados crentes de largatixa. Como tem um irmão muito abençoado que coloca no YouTube as histórias, já pesquisei, já olhei, só não as filmadas, né? As que são de áudio. Filmagem eu não vejo, mas as de áudio. Louvado seja Deus, que eu já acompanho já há muito tempo. Louvado seja Deus, vendo, ouvindo aquelas palavras muito fortes, o sofrimento daqueles homens de Deus. Presta atenção quando Gunnar Virg, louvado seja Deus, esteve no Brasil, ele estava evangelizando o estado de Alagoas. E uma das suas filhas veio adoecer e chegou a falecer. E no falecimento da sua filha, ele não pôde nem enterrar sua filha no estado lá de Alagoas, se me falha a memória, porque a religião pagã da época tinha os cristãos protestantes verdadeiros como herético, dizendo que não podia enterrar. E ele orou a Deus, olhou para cima e disse: meu Deus, eu tenho que voltar para o meu país, porque eu vim aqui pregar o evangelho, não posso nem enterrar minha filha aqui. E teve que enterrar sua filha em lugar distante, mas continuou pregando. Aí onde nasceu aquele hino, isso aqui não é eu que falando, isso aqui é um irmão falando, eu ouvi e guardei bem, esqueci o nome desse irmão. Onde nasceu a sua esposa, né, que compôs o hino da harpa junto com Paulo Leva Macalão, compôs os hinos da harpa, os 126 da harpa, né? Ó, tão bondosa fé e a esperança, né? Aquele hino lá muito poderoso. Diante dessa tribulação, ela fez esse hino. Tá vendo, meus irmãos? Olha aqui, é um hino muito abençoado, os 126 da harpa, ó. Vou contar só um trecho para os irmãos verem, ó. Pode ver que no final deles está escrito FV, comprei de Fina Vingre, que é esposo de Daniel Gunnar Virg, que diz assim, ó: bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, ainda não devia, e assim fé não foi em vão. Quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter o poder do céu. E depois
saíram pelo mundo como mensageiro do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando a Cristo Salvador. Quem quiser ser Deus tem a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado a seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desfanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói em todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia! Então aí, irmão, está esse hino poderoso, essa mensagem cantada para aumentar a nossa fé. Então João viu essas visões lá, desses mártires que vieram de grande tribulação. E nos dias atuais também não está sendo diferente. O evangelho foi difícil. E um desses heróis também vai entrar, nosso saudoso missionário Davi Miranda. Quando a apostasia começou a entrar no Brasil, Deus usou esse homem de Deus. Não estou aqui dando glória ao homem, mas sim glória a Deus. Dai honra a quem tem honra. O nome de Deus foi glorificado nesses homens de Deus. Começou na simplicidade também. A igreja de Deus amou, as pessoas zombando a igreja do Glória a Glória. Um homem que deixava de comprar o pão, muitas vezes o leite, deixava de pagar a passagem, e para deixar o pão na mesa para os seus filhos, ia a pé para fazer o programa Voz da Libertação. 15 minutinhos. E quando o evangelho começou a expandir, tinha uma rádio muito grande na época. Ele chegou assim, o missionário Miranda, saudoso, chegou com um palitozinho bem simples daquele programa. Seu moço, eu quero fazer um programa, nem que for de 10 minutos. Tem como? O homem olhou para ele, aquele homem simples, sapatinho simples, gravatinha simples, sabe? Paletou assim, não tem espaço para você aqui não. Ele veio com um aperto no coração, triste. Aí Deus revelou para o saudoso missionário, meu servo, essa gravadora será sua. E Deus cumpriu a promessa na vida dele. O evangelho também continuou se expandindo, pregando a doutrina, milagres, cura, ressurreição de mortos. Quando viu a fábrica, eis aí uma bênção, meu servo. E a bênção de Deus, a igreja se expandindo no Brasil e no mundo inteiro. Agora nós vamos deixar os mundanos destruir essa doutrina? Como destruir também a Assembleia de Deus? Está querendo destruir as igrejas de Deus de amor também? Com a sua filosofia, com o seu mundanismo? Nós temos que zelar da doutrina de Cristo, nós vamos crescer, igreja. Irmão, você está idolatrando de maneira nenhuma. A Bíblia diz em Hebreus 13, versos 7 e 8: lembrai da palavra dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus, observando bem a vossa fé, e imitai-vos em toda maneira de viver, porque eu, o Senhor Jesus, sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus! Presta atenção, vamos encerrar a mensagem. Agora os mártires de grande tribulação dos dias atuais. Quantos irmãos foram mortos, assassinados nos dias atuais? Você vê na Índia o hinduísmo matando os cristãos lá, o Estado Islâmico matando os cristãos lá. Tem 10 países aí que foi feita uma pesquisa aproximadamente em 2009,
que era um dos países mais perigosos, que perseguia a igreja de Cristo verdadeira, aonde os cristãos são mortos até hoje lá. Esses 10 países. E você percebe que lá no Apocalipse fala da besta que subiu da terra, que tem 10 chifres, 7 cabeças. Ali simboliza o anticristo escandaloso, mas não é ele, mas o chifre pequeno. Mas os 10 chifres, os 7 cabeças, cobrindo 7 reinos, e os 10 chifres são o braço direito do dragão, que estão abrindo o caminho para o anticristo, juntamente com o falso profeta da segunda besta, e com a imagem da besta, que é o diabo usando o sistema tecnológico para corromper meus irmãos, juntamente com a Babilônia, que é a falsa igreja, que Jeremias, louvado a Deus, fala no capítulo de Jeremias, não faz memória, que a igreja, mulher é como igreja. E ali, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, esse quarteto do mal estão abrindo o caminho para que o anticristo se acenda o quê? O chifre pequeno. Mas os 10 chifres que compreendem esses países ateísta, comunista, militar, ideologia de gênero, estão um ataque poderoso contra a igreja. A besta que sobe no mar que teve povos, nações, tribos e língua, o quê? Todas as épocas, Paulo diz, todas as épocas o espírito da iniquidade já opera, o qual se opõe, se levanta contra tudo que é de Deus. João também diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando Jesus foi morto na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ali as obras do diabo foi desfeita. Então a salvação está no mérito de Cristo, meus irmãos. E esses países você está vendo, esses crentes sendo mortos lá. Aqui no Brasil, você vê alguns lugares do Brasil crentes sendo mortos, crente verdadeiro, eu estou falando. Você vê o ataque de um desses chifres da besta da China, a perseguição com os cristãos na China. Você vê na Coreia do Norte a perseguição que está na Rússia. João teve essa visão. Então não confunda essa tribulação com a grande tribulação. Isso aqui é uma visão que João teve. E muitos misturam e fazem essa confusão. Aí você fala: mas Deus tem promessa com o povo. Deus não tem dois povos. Todos serão salvos, é agora ou nunca mais, perante o sacrifício de Jesus na cruz. Glória a Deus. Onde você me prova isso? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos primeiro, Gálatas capítulo 3, verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Tanto judeu como gentil, para ser salvo, tem que crer no sacrifício de Jesus na cruz, meu irmão. Por isso que murmuraram no missionário, quando o missionário combateu aqui, dizendo que não vai ter segunda chance, porque isso equivale ao sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém entendeu. Olha aqui, ó. Ele falou com base bíblica que não tem oportunidade. E Efésios capítulo 2, louvado seja Deus, verso 12. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, o véu se rasgou. Aquilo que antigamente o diabo enganava as nações, só a luz do evangelho só estava somente no povo de Israel através dos profetas pregando. Mas quando Jesus quebrou derramou seu sangue, o véu se rasgou. Ele compreende João 12:32. Quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. Ele não fez exceção de pai, falou: todos que creem serão salvos. Então em Efésios 2:12 fala que aquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho das alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus e no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz,
qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez inimizade. Isto é a lei dos mandamentos. Consistia em ordenança para criar si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo anunciou as boas novas de paz, e vós que estava longe e aos que estava perto. O sacrifício de Jesus, irmão, é que salva. Então, se a pessoa fala que vai ser salva depois do arrebatamento da volta de Jesus, ele está aniquilando, ele está sendo um tipo de anticristo, que ele não vai ser salvo por mérito de Cristo, por mérito dele. Está aniquilando Jesus. Isso é uma blasfêmia, é um tipo de anticristo. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,11 que Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira, porque não creem na verdade. Agora, a grande tribulação da ira de Deus, Deus vai fazer a mesma coisa com o povo que ficaram, como fez com o povo de Israel. Quando o povo de Israel não deu voz a ouvir a voz de Deus, os profetas, Deus lançou juízo sobre eles, lançou eles na mão dos assírios, lançou eles na mão dos Nabucodonosor, da Babilônia, lançou eles na mão dos Medo-Persa. Sofreram muito, e eles foram um tipo de anticristo, esses homens. A mesma coisa vai acontecer, e Deus vai enviar as duas testemunhas, não para pregar salvação, mas sim para pregar juízo. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, o que? Ele vai falar um tempo de conselho, depois ele rasga esse conselho de paz. E a Bíblia fala que a besta que sobe do abismo persegue os santos. Quem são os santos? Esses dois profetas, e os matará. E nessa hora ele rasga o contrato de paz, invade Israel, se declara a Deus, aonde vem um período tão grande de aflição, que vai vir um terremoto mundial na terra, porque as pessoas vão estar trocando presente pela morte desses dois profetas, que vão lançar juízo sobre a terra, com o poder de Deus. Não sabemos quem são eles. Muitas pessoas falam, Enoque, Elias, mas eu não sei, eu não posso afirmar isso. Eu faço como João falou em capítulo 10 de Apocalipse. Jesus falou, sele essas palavras dos 10 para os 7 trovão. Eu não sei. Então é um mistério de Deus. E nas taças da ira de Deus, a Bíblia fala que os homens vão morder suas línguas de dor e se arrependerão? Não se arrependerão, porque a obra do Espírito Santo de arrependimento, o Espírito Santo é onipresente, ele não sai, mas a obra de arrependimento do Espírito Santo é tirado da terra e é enviada a operação do erro. É o momento que Deus vai tratar com os ímpios e com todos aqueles que não creem no Evangelho de Cristo. E a igreja está na bola do Cordeiro do céu com Deus. Agora no dia da hora que Jesus vem com toda a igreja para destruir o dragão, a besta e o falso profeta. Então agora, meus irmãos, entenda. Jesus é bem claro dizer em Mateus 8:11: muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos da promessa ficarão de fora, porque Jesus falou assim: eu vim em meu nome e vós não crerão, outro virá em outro nome e vós acreditarão, e vão perecer. Então tanto judeu como gentil tem que crer agora na volta de Jesus, agora ou nunca mais. Então essas falsas doutrinas têm que ser destruídas no nosso meio. Pessoas pegam o texto do Apocalipse fora do contexto e captam essa bagunça também dos irmãos. Cuidado, que muitas coisas do Apocalipse vai cumprir somente com a volta de Jesus. Apocalipse 20 mesmo é complexo de entender. Aquilo será aberto no dia da volta de Jesus. Então cuidado, irmãos. A salvação é hoje, agora. Então, esses mártires que vieram de grande tribulação, não é da grande, mas de grande tribulação. Não, mas minha Bíblia está da grande, porque muitas Bíblias foram contaminadas pelas seitas, pelo ateísmo, pelo satanismo, pela maçonaria, e estão mudando os versículos da Bíblia para confundir vocês. Nós já estamos perto do fim, irmãos. Vamos estar preparados para a volta de Jesus. Então, muito cuidado. Então, aqui está, meus irmãos, a palavra de Deus. A palavra das 10 virgens está falando lá quem é salvo, quem não é, depois do sermão profético. A palavra do servo está falando também: vigiai e orai, porque não sabei o dia em que há de vir o nosso Senhor. Vamos estar preparados, irmãos, para a volta de Jesus. O Espírito Santo já está dando mais um aviso a nós.
nesse ano de 2017, louvasse a Deus para nós, louvasse a Deus, ou digo melhor, 2019, louvasse a Deus para a gente se despertar. Você viu a revelação que eu passei para a igreja? Muitos estão dando crédito, e vocês vão vendo o que está acontecendo. Então vamos vigiar, santificar em tudo o vosso corpo e alma e espírito. Foge da idolatria, foge da televisão, foge dessa marca da besta espiritual, porque a marca da besta espiritual influencia a física. Porque se você aceita a marca da besta espiritual, a ideologia falsa do engano do mundo, do pecado, do diabo e dos falsos profetas, você perde a presença do Espírito Santo. Aí quando soar o som da última trombeta, você não é arrebatado. E o que vai acontecer? Aleluia. Você vai ficar aqui com o anticristo e com todos que ficarem, aí vai aceitar a marca da besta física. E o anticristo diz a Bíblia que vai destruir os fortes, vai destruir o povo santo. Aquele povo santo simboliza, era o povo de Israel, que era um santo, que não crê na promessa de Deus. E muitas religiões que são leais a seus pactos, o hinduísmo, o islamismo, vão crer contra ele. A Bíblia fala que ele vai destruir o forte e não terá quem souberá submeter o seu poder. Será um excelente orador, será um excelente estrategista, político e militar. Então cuidado, muito cuidado. Então o momento de salvação é agora ou nunca mais. Para muitos Jesus está vindo antes do arrebatamento, na morte. E como está a sua vida diante de Deus? O homem determinado morreu uma só vez, depois disso veio o juízo. Então se for ter salvação na grande tribulação, o que vai acontecer com aqueles que morreram? Você acha que Deus é injusto, irmão, de não dar oportunidade? Então Deus vai ter que dar oportunidade para aqueles que morreram. Então cuidado com isso. A salvação é agora ou nunca mais. Que Deus abençoe a todos. E a Bíblia diz: assim como foi nos dias de Ló e de Noé, também será os dias da minha vida. Teve oportunidade para o povo de Ló que ficaram na Sodoma e Gomorra? Teve oportunidade para aqueles que ficaram no dilúvio, que não creram em Noé? Não. Então Jesus fez essa comparação. A mesma coisa é agora. Mas muitos são soberbos. É por isso que está cheio de crente carnal, mundano. Igreja que era de doutrina ficou mundana, porque estão crendo nessa tese. Eles estão crendo que vai ter outra oportunidade. Estão sendo enganados por Satanás e vão todos perecer. Então a salvação é agora ou nunca mais. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Palmas para Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãos e irmãs ouvintes de todo o Brasil. E as palmas bem alegres para Jesus. Deus abençoe. Glória